Seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. 947 que começa aproximadamente às 9h47 da manhã. Então, aqui é um canal onde você que é professor de yoga experiente, professor de yoga iniciante, ou é alguém que está fazendo formação profissional para ser professor de yoga, ou até aquele praticante antigo, aquele estudante que sonha um dia se formar como professor de yoga. Se você pertence a um desses 4 grupos, esse é o seu canal. Esse é o canal onde falamos sobre como você conquistar o Yoga 5K. O que é o Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga, obtendo sua liberdade financeira, podendo viver da sua profissão e podendo também vivenciar o estilo de vida que o yoga preconiza, tá? Então não adianta você ganhar muito, dá para ganhar mais que 5? Dá, 10, 15, 20? Dá! Mas desde que você tenha qualidade de vida. Então, aqui nesse canal nós defendemos que não adianta você oferecer qualidade de vida para outras pessoas se você não tem. Então, é por isso que a gente fala de R$ 5.000. Eu sou Patrícia Zillig e o tema de hoje é muito interessante, que é o que ensinar para um aluno iniciante de yoga. E eu trouxe esse tema, que eu percebo que é um tema que é um ponto de dificuldade para os professores de yoga. E é um ponto que muitas vezes não levamos em consideração, que algumas formações de yoga falam sobre isso, outras não falam. Então, por isso que eu trouxe esse tema. E é um tema que eu estou abordando agora também com a minha nova turma do programa VIP, que entrou em março, acabou de começar. Então, é um tema que nós estamos abordando porque a aula de iniciantes ela é muito importante. E por que ele é tão importante assim? Olha só. Todo mundo sabe que quando a gente começa algo novo na vida, a tendência da gente desistir é maior, porque estamos colocando na agenda ainda, é um processo. A gente está ali, ó, tentando fazer com que aquela atividade se transforme num hábito. Mas para que isso aconteça, leva um tempo, não é do dia para a noite. Você vai criar hábito, por exemplo, você já tem o hábito hoje de escovar os dentes, de tomar banho, você não precisa colocar isso em lugar nenhum, você já faz. Mas enquanto isso não é um hábito, você tem que ali, ó, pegar firme para você não desistir, porque qualquer coisa que aconteça pode ser uma desculpa para você não ir naquele dia, aí no outro dia você não vai também. Aí quando você vai ver, está um mês sem fazer aula de yoga, ou um mês sem fazer aquele hábito que você quer na vida. Isso funciona com qualquer coisa, com yoga ou qualquer outra atividade que você vai fazer na vida. E com o aluno iniciante não é diferente. Existem muitos estudos, inclusive eu falo em detalhes sobre esses estudos no meu e-book de concentração para quem está em home office, como aumentar a concentração mesmo estando em home office. É um manual que eu fiz, então quem quiser entrar no meu site, que é patriciazillig.com, é só fazer o download gratuito desse e-book, você pode também pegar referência ali para os seus alunos. E o que acontece? Lá eu falo sobre os tipos de pesquisa em relação ao comportamento. Então, existem muitos estudos que falam sobre como a pessoa vai adquirir um comportamento. Tem estudos que falam que 21 dias, lembra a história do 21 dias? Tem muitas coisas com 21 dias. 21 dias de meditação, 21 dias de prática de yoga. Então, muitas pessoas defendem que são 21 dias para a pessoa gerar um hábito efetivo. Outras pessoas já defendem que varia muito de caso a caso. Tem gente que ali está 1 ano e aí não criou ainda o hábito. E tem um método que a galera defende muito de 3 meses. Até por isso que são 3 meses quando uma gestante, né? Quando ela fica gestante, ela tem que ficar em repouso. São 3 meses de experiência no trabalho, né? Então, quando você vai, antes de você assinar a carteira como uma pessoa efetiva, são 3 meses de experiência. Então, tudo geralmente gira em torno de 3 meses. Então, eu quero trabalhar nessa questão de 3 meses, que tem muito a ver com a metodologia Kaizen. Kaizen é fazer bom, é uma palavra chinesa que nasceu lá na Toyota, logo depois da Segunda Guerra, que o Japão estava devastado por causa das guerras, enfim, e eles tiveram que aprimorar o processo produtivo. E nessa de aprimorar o processo produtivo, o que eles falam? Vamos fazer 1% melhor por dia. Em 3 meses, você vai ter a 100% melhor, praticamente. Então, essa que é a metodologia. Vamos usar essa questão dos 3 meses, tá? Esses 3 meses, eu gosto de atuar neles, mas se você gostar de seguir alguma outra metodologia de 21 dias, tal, você pode seguir. Eu costumo usar também para aluno iniciante também a questão de 3 meses, tá? Em como eu faço esse acompanhamento. Então, eu vou falar sobre como é importante isso. E a aula de hoje, ela é bem importante você observar esses pontos que eu vou falar, por quê? Porque aluno iniciante, lembra que eu falei que é criando um hábito, certo? Então, a ideia é criar um hábito. O que é um iniciante? Iniciante é aquele, ó, o significado da palavra.
é aquele que inicia, é o iniciador. Não está falando que é aquela pessoa que dá continuidade. É o que está, ou aquele que está começando a adquirir a experiência ou a prática de algo, principiante, neófito, novato, padawan, né? Para quem gosta de Star Wars, enfim. É aquela pessoa que está iniciando algo. Não é aquela pessoa que está dando continuidade em algo. E quando você está iniciando, você está ali no processo de colocar na sua agenda. Então, a probabilidade de você ter evasão em aluno iniciante é muito grande. De todas as escolas de yoga, todos os professores de yoga que eu já conversei na vida, todo mundo tem a maior taxa de evasão em aluno iniciante, que ainda não criou raiz, que ele ainda não criou hábito. Então, você atuar e você perceber algumas coisas que eu vou falar na aula de hoje com o aluno iniciante, vai melhorar a sua taxa de evasão. A taxa de evasão é o seguinte: quanto menor a taxa de evasão, melhor para você. O que é evasão? É quando os alunos saem. Então, você teve todo um esforço lá na fase da preparação, da prospecção, colocou o aluno para dentro, né? Transformou ele de prospect para aluno. E aí, como que você vai fidelizar esse aluno? O que você faz com ele? Porque senão todo esse esforço de tempo, dinheiro, porque às vezes você fez anúncio, fez panfleto, e energia, eles vão embora quando o aluno vai embora. Então, vamos lá. Então, vamos entender o que esse aluno novo, o que ele está fazendo ali, quais são as necessidades dele, e o que eu faço e o que eu oriento também que você faça quando o aluno é novo e ele vem procurar você. Então, isso é muito importante para você reduzir sua taxa de evasão. Menos evasão, você vai ter mais alunos com menos esforço. E, logicamente, você vai ter mais liberdade financeira. Você vai ter mais dinheiro no bolso. Imagina se todo mês você coloca 10 alunos e saem 5. Gente, é um processo desgastante. Você tem que ficar o tempo todo prospectando muita gente. Porque não é assim, você vai abordar 5 vão entrar. Se fosse, estaria lindo, né? Então, é importante também você saber qual que é a sua taxa de conversão. Que conversão? Prospect se transformar em aluno. Então, qual que é a sua taxa de conversão? Cada um tem uma, cada público é um. Pode variar, geralmente, de 20% a 50%. Varia, depende do seu nicho, depende do seu subnicho, do seu público. E você vai descobrir qual que é a sua, tá? Você vai abordar uma quantidade X de pessoas e X vão voltar. E aí você começa a ver, olha, eu tenho um percentual de conversão de tantos por cento. Isso você acompanhando durante um ano, tá? Porque existe a sazonalidade. Não adianta você achar que a sua conversão é de 5% no mês de julho ou dezembro, que são meses muito ruins para professores de yoga, eu sei disso. Meses que a pessoa vai viajar, não estão a fim de fazer aula e nem começar nenhum projeto novo nesse período. Agora, já janeiro é um mês excelente, é um mês que para tudo quanto é escola, academia, lota, porque as pessoas querem cumprir as promessas de ano novo. Então, acompanhe durante um mês para você saber qual que é a sua taxa de conversão. E aí, só que hoje a gente vai focar na taxa de evasão, como você conter essa taxa de evasão, tá? Então, iniciante é aquele que inicia. É aquela pessoa que pode ou não já ter praticado yoga alguma vez na vida e ela quer começar a fazer aulas com você. Ali, o que acontece? Eu não vou falar sobre o processo de como você converter o prospect em aluno, porque aí, senão eu ia um foco totalmente diferente e aí o papo ia durar a live inteira, que o foco hoje é como o que você dá para um aluno novo. Então, quando o aluno ele chega, ele é aluno novo, o que acontece? Só para pegar só um gancho ali, no processo de prospecção, você fez a questão da gestão do novo aluno, tá? Ainda quando ele é prospect. E aí, tem uma série de perguntas, né? Dentro do programa VIP, eu entrego um script para cada mentorado do que falar, que tipo de pergunta fazer. E aí, você vai fazer esse script, pergunta por pergunta. E você vai saber exatamente o que aquele novo aluno veio buscar. Quais são as necessidades dele? Quais são as dores? Dores não são só físicas, tá? Dores emocionais, dores mentais, se ele fez cirurgia recente, qual que é o objetivo, o que impulsionou aquele aluno para buscar você? O que estimulou ele a começar a fazer aulas de yoga com você, a sentar no tapetinho na sua frente? Porque ele está dedicando ali, ó, aqueles 3 maiores valores. Dinheiro, que ele está pagando pela sua aula, tá? Eu não estou contabilizando aqui aluno de graça. Aluno gratuito não está entrando nesse cálculo, tá? Aluno novo que está pagando. Então, não entra aula experimental nesse cálculo, tá? Então,
Ele está te dando dinheiro, o tempo dele e a energia dele para aprender algo novo. Então, ele está dando ali 3 valores que são muito importantes na vida dele para você naquele momento. Ele confia em você. Então, se ele confia tanto, é importante que você saiba o porquê que ele está ali na sua frente. O que ele está fazendo ali? Paty, mas eu não sei. Eu tenho um aluno novo, eu não sei. Para tudo e vai conversar com esse aluno. Marca um horário com ele e vai conversar com ele. Entenda por que ele está ali. Qual que é o objetivo dele? E não se contente com objetivos muito vagos. Ah, eu quero ganhar flexibilidade. Tá, mas para que você quer ganhar flexibilidade? O que acontece? Ah, eu quero ganhar força. Mas para que você quer ganhar força? Ah, mas eu quero ganhar força principalmente no abdômen e costas. Tá, mas qual que é a finalidade disso? Mas o que você acredita que vai fazer diferença na sua vida quando você ganhar mais força na parte da abdominal e nas costas? Pode ser que aquela sua aluna nova, ela queira ter força nessas regiões para carregar a filha no colo, que já está com uns 2, 3 anos, depois de um dia intenso de trabalho, que ela ficou o dia inteiro sentada no escritório, e ela não sentir dor, e ela conseguir carregar a filha, conseguir sentar no chão com a filha e brincar com ela sem sentir dor. Pode ser isso. Ou pode ser outra coisa, mas é importante você saber em detalhes o que a pessoa está fazendo ali na sua frente. Não se limite com perguntas vagas, com respostas vagas. Vá perguntar, pergunte, pegue a essência por que a pessoa está ali sentada com você. Então, essa é a primeira coisa que você deve fazer e puxar essa informação desse aluno novo. Se você não tem essa informação, volte 2 casas e vá perguntar. Vá aplicar a gestão evolutiva do futuro aluno, no caso, se ele já fosse aluno, do aluno. Então, aplique isso. Esse é um passo importante. Aluno novo, ele lembra que ele é aquele que você tem que acompanhar muito de perto. Então, a parte da gestão evolutiva, ela tem que acontecer numa periodicidade menor. Dentro do programa VIP, eu ensino 3 pilares para você chegar no Yoga 5K, que sustenta o seu Yoga 5K. O primeiro é a preparação, antes de você prospectar, que você vai definir o seu avatar, público-alvo, o subnicho, enfim, a transformação que as suas aulas geram na vida das pessoas. O segundo é prospecção, que você vai colocar em ação tudo que você aprendeu, né? Então, tudo que você estipulou na preparação, você vai colocar em prática. E o terceiro pilar tem a ver com a fase da gestão evolutiva, quando ele já é seu aluno. Então, tem muito a ver com essa parte da gestão que eu estou falando agora. Então, se a pessoa é o período que ela vai mais, ela tem maior probabilidade de sair, a sua frequência de conversar com ela é diferente. Olha só. Existe uma diferença grande entre acompanhamento e gestão evolutiva. Parece a mesma coisa, mas não é. O que é acompanhamento? Acompanhamento é tanto presencial quanto online, tanto em grupo quanto personal. Quando você, no começo, depois da aula, você vai conversar com o aluno. E aí, como é que está sendo? Tá curtindo a aula? Tem alguma coisa que tem mais dificuldade ou não? Como é que estão os horários? Está conseguindo praticar em casa? É mais ou menos uma conversa mais solta. Então, isso é acompanhamento. O que é gestão evolutiva? Você vai marcar um horário formal, vai sentar com aquele aluno e vai abrir o script ali, fazer perguntas para ele e acompanhar como é que ele estava, como é que ele está agora, em relação à transformação que ele quer, a transformação que ele veio buscar e que você entrega através das suas aulas. Então, essa é a gestão evolutiva. Para o aluno novo, ela deve ser mais curta. Não pode ser a cada 3 meses, porque, lembra, 3 meses é o período ali de adaptação desse aluno. Então, eu oriento que você vá lá, converse ainda quando ele é prospect. Deu ali um período de uns 15 dias, conversa de novo com ele, pergunta como é que ele tá. Um mês depois você pergunta de novo, né? Depois você vai perguntar com 60 dias. Depois você pergunta com 90. E depois desse período, aí sim você começa de 3 em 3 meses, ou conforme a necessidade. Por quê? Se aquele aluno, depois de 3 meses, ele ainda está dando sintomas ali, está mostrando para você que pode desistir, você vai colocar uma gestão evolutiva mais curta. Então, vai depender caso a caso. Então, essa gestão evolutiva num período mais curto, ela é necessária quando é aluno novo, tá? Então, você vai cuidar desse aluno novo com mais carinho, com mais proximidade, porque é necessário para que ele fique e para tirar dúvida. Então tá, a gente está falando em relação à gestão evolutiva. E tem muitos outros pontos também que a gente pode falar quando a gente fala de aula de iniciantes. Eu falei sobre como cuidar fora da sala de aula e como cuidar dentro da sala de aula. Eu gosto de dividir as minhas turmas ou os meus alunos, mesmo personal, em 3 categorias, tá? Aula de iniciantes, aula intermediária e aula avançada. 3 estágios de aula.
como eu costumo chamar. A aula de iniciante é todo aquele que vai começar com você que nunca fez aula na vida. Então, ele vai para a aula de iniciante. Ah, mas ele já fez outra linha de yoga, alguma coisa. Mas é interessante que ele faça aula de iniciante, pelo menos uma, para você ver como é que ele é e tal. Apesar que na aula experimental, quando a gente fala de aula experimental, ou a primeira aula da pessoa, né? Que não é necessário você dar, você vai dar como uma carta na manga, não é necessário você sair distribuindo a aula experimental para todo mundo aí. Não é balinha, não é doce, não é brinde. Então, a aula experimental é a cartada na manga quando a pessoa não fecha com você sem experimentar. Então, eu costumo dar aula experimental como última cartada, mas eu já fechei plano de aluno anual sem ter que dar aula experimental, tá? Não precisa. E como é que você faz uma... Então, são esses três estágios. Então, eu vou falar o que é cada um dos estágios. Então, aula iniciante, aquele praticante ali, vai ficar mais ou menos um mês nessa aula. Em grupo ou personal, tanto faz. Aula intermediária já é aula de Swastika, aquela pessoa que já está, né? Que é a aula Swastika, que é a linhagem que eu dou, é a aula de yoga já. Que é aquela pessoa que já está ali, já aprendeu a respirar, já aprendeu a fazer algumas coisas. E a aula avançada, eu dou para alunos mais antigos, ou até professores de yoga que me acompanham, que são meus mentorados. Então, são 3 estágios de aula. Eu costumo dar, então, aula de iniciantes durante um mês. A aula de iniciantes, ela é uma fase introdutória ao yoga. Ainda não é yoga. Por que ainda não é yoga? Porque não tem meditação, não vai ter sânscrito, tá? Então, a gente não vai colocar sânscrito, porque o aluno está começando ali. Não dificulta a vida dele. Não vai começar a colocar sânscrito na primeira aula para o aluno. Então, vai colocar uma aula leve, uma aula descontraída, uma aula com feedback do aluno. Você pode falar para ele, pode me interromper a qualquer momento, tanto em grupo quanto em person, tá? Presencial, online, você vai falar para ele. É uma aula bem descontraída. Essa aula, ela é chamada de pré-yoga, em algumas linhas. É uma aula em que você não vai falar sânscrito, você não vai falar um monte de coisa. E é uma aula que o aluno vai permanecer durante um mês. Só para aprender a respirar melhor, a aprender várias coisas. Olha só, vou dar um exemplo. Como que você vai dar ritmo respiratório ou mentalização de cores, imagens? Como é que você vai dar alguma coisa nesse sentido se o aluno não sabe nem respirar pelas narinas? Então, o aluno, ele deve ter uma fase de conhecer a respiração. O que eu dou como primeira aula, tá? A estrutura da aula de iniciante, só para já pegar para vocês. Eu dou técnicas respiratórias, eu dou, às vezes sim, às vezes não, técnicas de limpeza orgânica, geralmente as contrações abdominais. Eu dou técnicas corporais e descontração. Paty, meditação, só se for algo que o aluno veio buscar. Gente, tem vários níveis de aluno, vai depender do seu aluno, tá? Se você trabalhar com um público mais jovem, mais esportista, mas geralmente, fazer isso que eu tô fazendo aqui, de ficar sentada, mesmo sem estar em Padmasana, às vezes é difícil para algumas pessoas. E como é que você vai dar uma meditação, nem que seja de 2 minutos, com a pessoa com dor nas costas? Então, eu costumo não dar meditação na primeira aula, só se foi algo que ele falou lá, que ele veio buscar. Aí eu dou uma pitada, mas nenhum tipo de meditação muito complexa. Não vou colocar o OM, não vou colocar uma imagem de um sol, uma lua, alguma coisa muito simples, tá? E aí, o tempo todo eu falo que ele vai ter acesso a coisas mais avançadas, que aquilo é só fase preliminar, para que ele evolua. Então, e dou essas 4 partes. Então, a respiração, eu vou ensinar a respiração completa, mas fase por fase da respiração. Porque o aluno, geralmente, eu digo isso porque eu passei por isso, tá? Muita gente aí que está me acompanhando provavelmente passou. Que é respirar errado. Quando um neném, ele nasce, você percebe que ele respira certo. A barriguinha vai lá para cima, ele solta a barriguinha para dentro. Não, inspira, a barriga vai lá para cima, solta a barriguinha, vai para dentro. É assim que é a respiração real, a respiração natural. Só que a gente cresce, usa cinto, usa roupa apertada, fica estressado e começa a respirar errado. A gente fica assim, né? Respira pela boca. A boca não é feita para respirar, a boca tem outras funções. Tem alguns respiratórios, alguns tipos de respiratórios que usamos a boca? Tem. São poucos e tem o objetivo de usar a boca, mas a maior parte pelas narinas, tá? Pelo menos na linha que eu fui formada. Então, você vai inspirar pelas narinas e soltar por elas. E lembra, quando o ar vai para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Pelas narinas. Você vai ensinar isso para o seu aluno novo. Porque o que acontece? Logo de cara, você coloca ele numa aula, com a sala escura, fazendo mantra,
fazendo ali meditação, o cara vai sentir dor nas costas e várias coisas ali que podem estar incomodando ele, e ele pode sair falando, pô, acho que não é para mim. Não aprendi nada aqui, tudo é muito difícil, todo mundo já sabia fazer e eu não sei. Então a pessoa pode ficar perdida e pode ir embora. Ela pode desistir, ela pode achar que não é para ela. Por isso que eu gosto de cuidar e dividir essa aula em iniciante. Aí a pessoa vai aprender a respirar melhor, né? Eu vou ensino cada fase, tá? A fase abdominal, intercostal e torácica, depois junto tudo na respiração completa e depois vou colocando os pranayamas aos poucos. E um mês mais ou menos o aluno, né, conseguiu, eu já passo ele para a aula intermediária, que pode ser a turma inteira evoluir para a fase intermediária, que pode ser quando ele é personal, ele ir para aquela turma, ou só ele, né? Porque a turma de aula de iniciantes é uma turma de giro rápido, que sempre tem gente entrando e saindo. Essa que é a ideia, né? Quando for aula em grupo. E aí ele vai para a aula intermediária. Então é importante você ter pelo menos 2 tipos de aula. A avançada nem precisa. Mas pelo menos você colocar na sua grade de aulas, caso você trabalhe com aula em grupo, se for personal não precisa, porque você vai evoluir o seu aluno, aula de iniciantes e aula intermediária, tá? E aí eu vou colocar às vezes a fase das contrações abdominais, vou colocar a fase ali também das técnicas corporais básicas, nada de coisa complexa, nada, não precisa introduzir mudra, não precisa colocar, é muito simples, ele vai tomar contato com o corpo dele. É a primeira vez que ele vai sentir, às vezes, alguns músculos que ele nunca percebeu. E é uma descontração mais longa, gostosa, para ele sair de lá, ó, feliz da vida. Então, essa que é a ideia da aula de iniciantes. A ideia é a pessoa sair sorrindo, sair feliz, sair leve, sair falando, nossa, eu estava com dor nas costas, não tô mais. A pessoa sentir leve, sentir que aquilo é para ela. Tá? Então, por isso é tão importante você saber exatamente o que ela veio buscar, porque durante a aula você vai falar, olha, você me contou que você sente muita dor nas costas, essa técnica serve para você. Então, você fala isso. Só que, logicamente, naquela conversa que você teve quando ele ainda era prospect, você perguntou para ele, né, algumas coisas, como se ele tinha algum tipo de doença pré-existente, se aquele aluno novo fez alguma cirurgia recente, e coisas nesse sentido. Se caso de dúvida, entrega o exame médico para ele, pede para ele ir ao médico antes de começar as aulas. É uma segurança para você e uma segurança para ele, tá? Não vai ministrar aula se tem dúvida. Eu vou dar um exemplo. Contrações abdominais, que parece uma coisa super simples, não pode ser executado para quem é gestante, logicamente, porque induz, né? E não pode ser ministrado também para quem tem síndrome do intestino irritável, porque senão você vai estimular os movimentos do intestino ali. Por isso que é tão importante perguntar, não sair distribuindo aula experimental por aí, tá? Na dúvida, você vai dar outra coisa, uma técnica de limpeza dos olhos, como um trátaca, enfim. Quando a turma é heterogênea. Michele, eu já passei por isso, viu? Eu já passei por isso também. Quando você ministra aulas em academia, condomínio, ou quando você tem uma turma única, você vai ter um público muito diverso. Eu já cobri uma aula num clube, né? Que eu não era uma turma minha, mas tinha uma colega de profissão que ia viajar e ela precisava muito de alguém, e eu acabei ajudando ela e assumi essas aulas para ela, enquanto ela estava em viagem. E é um clube muito antigo aqui em São Paulo. E nesse clube tem gente que pratica lá há mais de 10 anos. Nesse clube. E tem gente vindo pela primeira vez. Aí você fala, eita, beleza, né? O que eu faço com essa diversidade? Sempre digo para todo mundo, a aula personal, ela é muito mais simples e fácil de lidar do que a aula em grupo. Por quê? Aula personal é só você e o aluno. Você vai lá entregar o que o aluno veio buscar. Agora, a aula em grupo, cara, você tem que dar, às vezes, 4, 5 aulas dentro de uma mesma aula. É mais complexa, tá? Então, como é que você faz se você está com essa situação? Você vai ter que ter jogo de cintura. Como é que eu sempre fiz? Eu dou várias aulas dentro de uma aula. Eu geralmente pego as pessoas e organizo a sala com as pessoas mais antigas à frente da sala. Por quê? Você pega aquela pessoa que está começando agora, que não sabe fazer a técnica e coloca na frente, quem está no meio, que está perdido, fica mais perdido em ver a galera da frente que está ali fazendo, às vezes, de uma maneira equivocada. Então, eu coloco na frente da sala, quando é aula presencial, logicamente, aqueles alunos mais antigos. A tendência dele fazer mais, de executar uma técnica corporal, ou mesmo qualquer outra, de uma maneira mais eficaz, né, é maior, porque ele está praticando há mais tempo. Então, ele se torna meio que referência dos outros alunos. Então, isso é legal fazer. Na aula online, não precisa disso. Então, eu coloco na frente essa galera, a galera mais antiga.
E aí eu vou falando, eu vou tendo que dar várias aulas. Então, por exemplo, eu vou dar uma técnica respiratória aqui. Fulano e ciclano, espera um pouquinho que eu já vou orientar vocês. Vocês que já são mais antigos, vão fazer essa técnica respiratória com visualização com mantra Om na contagem do seu mantra e vão usar já mantra 6. E o pranayama é Bandha Kumbhaka Pranayama, e já falo sânscrito para eles. Por quê? Você não pode desestimular o aluno antigo, porque senão ele também vai embora. A turma heterogênea é isso. Aí você vai ter que fazer isso. E aí a galera falou, vocês estão começando agora, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a respiração completa, vai lá. E aí eu dava a respiração completa ou a respiração abdominal para eles, ensinava. E aí eu falava, faz mais algumas vezes aqui, fulano, agora vocês são mais antigos, inclui também a visualização de cores, a visualização da cor azul celeste ao inspirar, ao exalar também cor azul celeste, com bem-estar. Então, você vai ter esse desafio. Hoje em dia, eu foco mais em mentorar professores de yoga, então eu não pego turmas grandes, né? E até porque como a aula em academia, a aula em clube, ela tem um valor menor, paga menos, eu sempre foquei mais em personal, né? E tive aulas em escolas, mas quem me acompanha aqui há um tempo no canal sabe que eu abri mão das aulas em grupo de muitas aulas, mesmo gostando, para poder focar em personal e ter mais liberdade financeira, e hoje está aqui com vocês. Então, o que acontece? Eu ministrei aulas em uma academia só, que era uma academia de artes marciais. Eu ministrei aula nessa academia porque eu tinha um valor interessante, eu andava menos de 10 minutos onde eu estava, e depois ia para casa, era muito encaixado, e lá eu podia fazer Muay Thai, que era algo que eu sempre quis. E eu podia fazer qualquer artes marciais que eu queria. E era uma turma muito legal. Eu tinha esse desafio. E olha só, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquela pessoa que já faz alguma arte marcial tem mais dificuldade com flexibilidade, enquanto tem uma outra que acabou de entrar que é muito flexível. Então você tem que dar variações, não só de asana, não só de pranayama. Aí você pode falar um pouquinho de sânscrito. Aí é diferente, porque é uma aula mista. E eu fazia isso. Então, sempre na frente eram os alunos mais antigos, alunos mais novos atrás. E eu dava essas variações. Fulano, vem cá, você agora vai fazer em Padma, vai colocar o pé na coxa, vai fazer essa anteflexão com o pé na coxa, vai fazer em Padma. E a pessoa vai fazendo, vai desenvolvendo. Você não pode alienar um aluno antigo, mas também você não pode dificultar a aula para o aluno novo. Outro exemplo. Eu comecei há pouco tempo a fazer academia aqui perto da minha casa, teve pandemia, então eu comecei a fazer em janeiro. E eu voltei a fazer Muay Thai nessa academia perto de casa. E lá descobriram que eu sou professora de yoga e começaram a me pedir algumas técnicas, porque eu não dou aula nessa academia, porque não tem agenda. Já até me perguntaram, mas não tem agenda. E aí eles começaram a me perguntar, que legal, Paty, me ensina alguma coisa? E eu comecei a ensinar algumas coisas no final da aula de Muay Thai. E uma das meninas, que é super forte, super flexível, que é uma super querida, assim, uma pessoa muito do bem, ela me contou que pratica yoga há 10 anos. 10. E ela já praticou em estúdios, em escolas, academias, diversas. E ela nunca fez Shirshasana. Ela nunca tinha feito invertida sobre a cabeça. Eu fui ensinar ela no final da aula. Eu não julgo, não estou aqui para julgar quem foram os professores dela, tá, gente? Estou aqui para falar um fato. E é um fato que acontece. Muitas vezes, aula em academia, quando o professor não tem experiência e é uma turma muito mista, heterogênea, o que vai acontecer? Ele vai no básico. Qual que é o básico? Sem invertida ou invertida só sobre ombros. Então, ele vai no básico para não ter problema nenhum para ele ali, não ter muita dificuldade. Ou às vezes, sei lá, dá preguiça, não sei. Pode ser por falta de experiência. E aí, ela nunca tinha feito Shirshasana. E ela me falou, Paty, eu sei que yoga é muita coisa, tem muito que aprender. Ela veio com uma super humildade, que eu achei super bacana. Mas eu queria tanto aprender uma coisa mais avançada, eu sinto que os professores sempre dão uma coisa muito básica para mim. E muda o professor de academia, às vezes muda com muita frequência, né? Até porque a academia paga pouco, então muda com muita frequência. E ela me falou, Paty, eu queria aprender algo mais avançado, eu queria aprender alguma coisa, né? Mesmo nas escolas de yoga eu não aprendi algo de filosofia, algo que eu pudesse, né, avançar em técnica, e eu sinto falta disso. Cara, olha isso. E não foi numa academia ou duas que ela passou, não. Ela passou e tem escola, estúdios de yoga, e não ensinaram coisas para ela. Você tem que ensinar chakras para um aluno novo? Não, nem deve. Por quê? Porque não é o foco naquele momento. O foco dele, a gente trabalha com densidade, né? Então, primeiro ele vai perceber o corpo físico denso. Ele tem que aprender a respirar, ele tem que aprender a mecânica da respiração.
Ele tem que saber que o pé dele está aqui, o outro está ali. É um processo no começo. Ele tem que aprender a descontrair a musculatura. E aí depois você vai falar sobre isso. Mas no caso dela, era uma aluna antiga. Se qualquer professor tivesse conversado com ela, falasse, pô, ela dá para eu colocar mais coisa para ela. Pode dar uma técnica mais avançada para ela. Não precisa falar abertamente para todo mundo. Falar, ó, vocês todos façam essa técnica. Fulana, eu vou te dar outra. E aí você vai lá, ó, você vai fazer o seguinte, vai perto dela e explica. No online aí você tem que falar para todo mundo ouvir, não tem jeito. Mas você pode, no momento da gestão evolutiva daquele aluno, você vai falar, olha, no seu caso, quando eu der essa técnica, treine dessa maneira mais avançada. Pronto, já facilita a sua vida. Mas percebe que a aula mista é isso. A aula de iniciante não tem nada disso, tá? O que eu acabei de falar é quando você tem aula mista com alunos em diferentes níveis. Quando você não tem turmas de intermediários e turmas de iniciante. Quando você tem iniciante, segue aquele padrão. Aula bem básica, respiração, aprender a respirar, aprender a mexer ali a massageamento abdominal ou técnicas de limpeza dos globos oculares, a gente chama de trátaca, né? As técnicas corporais e a invertida. É isso quando você é aluno novo, tá? Mas quando você tem uma turma mista, aí é um desafio. Aí você pode partir por essa linha. Outra coisa, a aula de iniciantes, além de ter o feedback, ela permite adaptação ali, geralmente são com os olhos abertos. Eu geralmente não apago a luz. Eu não coloco músicas que são muito raiz, aquelas músicas raízes com yoga. Eu não coloco. Eu coloco músicas mais leves, músicas da atualidade. E dependendo do foco da aula, mesmo a aula de iniciante, se a galera já está para mudar para outro nível, dá para dar uma aula com ênfase mais força. Ali você vai trabalhar uma música com mais força. Enfim, dá para fazer isso, tá? E olhos abertos, não coloco olhos fechados. Então, é diálogo o tempo todo. A alegria ela é explorada ao máximo. A ideia é o aluno sair feliz. Tem um professor de yoga que eu conheci que ele fala, você sabe quando aquela turma, né, tá realmente, o professor está engajado naquela aula, quando os alunos saem rindo, os alunos saem felizes, tá? Então, não tem filosofia nesse momento. Não é o momento de você colocar filosofia. Eu percebi que acontecia isso também. Os meus alunos intermediários, quando acontecia isso, quando eu trabalhava em escola, e aí, às vezes, aquele professor... Ó, já aconteceu esse erro, não cometa esse erro, tá? Mas já aconteceu o professor falar assim, mas só veio esse aluno novo para minha aula, Paty, leva ele para aula intermediária. E como eu sempre estava lá, vamos embora, né? Sempre fui daquelas, bora, vamos lá, sempre aceitei as ideias, eu levava, mas não é legal. Por quê? O aluno novo, ele fica deslocado, e a pessoa da aula intermediária fica tipo, pô, sério que agora vou ter que... a Paty vai ter que baixar o nível da aula para falar de novo de respiração completa, coisa que eu já sei? Então, o aluno antigo pode achar um saco. E o aluno novo pode se sentir deslocado. Então, por isso que é importante ter dois estágios de aula. Eu considero muito importante fazer dessa maneira. Tá? Para realmente ter, quando você pensa em ter um trabalho sério, um trabalho estruturado com o yoga. Porque senão você tem que mostrar para o aluno que ele pode evoluir. E aí, de vez em quando, até essa turma intermediária que é mais antiga, aí você pode dar uma aula, olha só a dica, hein? Não precisa ter uma turma avançada regular, né? Você pode dar uma aula, 2 aulas especiais no mês, de 2 horas para aquela turma mais antiga, mas só vai poder fazer quem é da aula intermediária, quem é iniciante ainda não pode. Tem que mudar primeiro para a aula, né, passar para a aula ali intermediária, tá? Então dá para você fazer ali um esquema interessante, que tenha pelo menos 1 ano de prática. Aí você escolhe ali quais são os critérios que você vai usar para aquela galera poder fazer essa aula avançada. Você pode cobrar ou não, é uma escolha sua, tá? Eu sempre cobro, porque senão a pessoa não valoriza. Dou aula em um espaço próprio, mas tem um dia na semana que só tem um horário pela manhã. Quando o espaço for seu, é melhor ainda, porque aí você pode criar. Mas será que não dá para ter um horário a mais para aula de iniciantes? Porque se tiver, é interessante você fazer isso. Paty, não dá, não tem jeito. Então você vai atuar com as dicas que eu te dei para aula mista. Mas é um desafio ali. É simples? Não é simples, mas você vai aprender na raça ali a ter jogo de cintura. A procura é sempre pelo mesmo horário. Não dá para abrir outro dia da semana, na mesma faixa de horário? Ou você fala para aquele aluno ali, ó, você vai fazer essa aula nesse horário, mais cedo ou mais tarde, durante 1 mês. Aí depois você passa para essa turma nesse horário regular da aula intermediária. Você mostra o docinho para ele. Você quer fazer aula nesse horário? Então, com essa turma tem que ser intermediário. Então, 1 mês faz aula nesse horário, aí depois você migra para outra.
E aí você explica, e é importante, tá, gente? Explica a importância do aluno estar naquela fase de aula iniciantes. Explica, mostra para ele por que ele tem que passar por essa fase. Eu falo, olha, é muito importante para você tomar contato com o seu corpo, para você aprender a respiração completa. Aprendeu? Aí sim a gente vai fazer a aula realmente de yoga. Aqui é introdução a yoga, ainda não é yoga. Tá? E você explica para ele sobre isso. Mas essa fase é necessária para preparar você para as técnicas do yoga. E aí ele vai entender, porque senão você fala assim, pô, mas aí a pessoa às vezes vem, né? Ah, mas eu já sou avançada, quero fazer aula de intermediária. Mas às vezes a pessoa é avançada, aconteceu isso com a mentorada, tá? A pessoa, ela falou, Paty, o que eu falo para essa prospect? Ela veio falando para mim que ela já é super avançada. Eu falei, olha, quando a pessoa vem falando que é avançada, desconfie. Porque provavelmente ela é avançada em alguma coisa e não é na outra. Às vezes ela é avançada em Muay Thai, às vezes ela é avançada em força, às vezes ela é avançada em crossfit, em corrida, e ela acha que é avançada em yoga. É completamente diferente. E foi exatamente isso. Ela era avançada em flexibilidade, mas ela tinha dificuldade em tudo. Então ela foi lá e deu uma aula de iniciante para ela. Né? Mas com um toque de coisas que ela queria. Então, olha só que curioso, né? E pergunte sempre o que a pessoa está fazendo ali. Nunca faça uma inferência. O que é inferência? Você deduzir que a pessoa quer uma coisa e, na verdade, ela quer outra. Um exemplo que eu errei com isso, tá? Quando era professora nova, tinha acabado de me formar, assumi 3 personas. Um casal e um que é dono de uma grande rede de marcas de roupas esportistas, que ele cresceu pra caramba. E hoje, se falar o nome, todo mundo vai saber quem que é. E ele começou a fazer ele começou a primeira loja dele na frente da escola onde eu dava aula. E eu fui lá me apresentar, né? Sempre fui lá me apresentar, falar que legal você tá no bairro, conheci a loja, tal. Fui fazer isso. E falei que eu era professora de yoga. E ele quis fazer aula comigo. E eu comecei a dar aula para ele. Falei, pô, faixa preta de jiu-jitsu. O cara é forte. Ele vai querer trabalhar força. Eu nem perguntei para ele o que ele queria trabalhar. Olha o erro. Isso há mais de 10 anos, tá, gente? E aí eu comecei a dar técnicas de força, mas na verdade ele queria flexibilidade, ele queria descontração, ele queria aprender a respirar melhor. Aí no meio da aula eu mudei a aula. Né? Mas ele podia ter desistido, né? Podia ter desistido nessa época, mas ele não desistiu. Aí eu perguntei, falei, opa, peraí, não sei se é isso que ele quer. E mudei. Então nunca faça inferência. Pergunte o que o seu aluno está fazendo ali, tá bom? Amanhã espero você novamente às 9h47. Todos os dias temos live às 9h47 da manhã. Segunda, sábado, domingo também é dia. Sexta-feira santa também é dia. Domingo de Páscoa também é dia. Vou estar aqui. Então, às 9h47 da manhã, entre para participar, para fazer perguntas. E eu vou trazer temas que são muito importantes para você, desde das questões de preparação, prospecção, gestão do aluno, até temas relacionados à formação profissional, né? Porque agora o programa VIP também tem um módulo de formação profissional para adultos saudáveis, tá? Então, por hoje eu fico por aqui, galera do Face, LinkedIn, Twitter e YouTube. Um beijo para vocês, até amanhã, ótima semana!